Vamos lá, pessoal, bom dia. Nós estamos naquela tentativa de gravar vídeos curtos, 2 dias por semana. Já tenho colocado nos últimos vídeos aí que os nossos vídeos serão postados nas terças e nas sextas, só para lembrar, né? Quem gostar e quem se afinizar com o nosso tema, com a nossa forma de falar, de abordar o assunto, estão bem convidados e serão bem-vindos ao nosso canal. Eu gostaria, a princípio, de falar o seguinte, sobre a expectativa que a gente tem da descoberta, da origem da síndrome do pânico, que é o que mais nos atormenta, que é o tema, que inclusive é o nome do nosso, cujo tema é o nome do nosso blog, é o tema do nosso canal do YouTube. A gente vê muitas teorias tentando explicar a origem, tentando buscar onde que surgiu essa doença. Na realidade, são teorias, né? Até hoje, a ciência não descobriu a origem do mal que nos acomete. É uma realidade, né? Então a gente não pode fugir da realidade. É uma realidade. A ciência, claro que criou terapias, né? Fez estudos sobre os remédios, os medicamentos mais adequados para ir controlando de uma forma equilibrada, né, as pessoas acometidas dessa síndrome. Mas hoje, isso foi só uma introdução. Mas hoje eu gostaria de falar que nós temos algumas formas de agir que, se não fosse trágico, né? Se não fosse dolorido, se não fosse doloroso, seria até cômico. Claro que em alguns momentos de lucidez, se a gente for imaginar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, no momento de sufoco, a gente acharia até engraçado. Só não acho engraçado porque a gente sabe que na hora da crise, ou do sofrimento, ou da dor, né, do desespero, a gente faz coisas assim que fogem um pouco do habitual. A gente já falou muito, né, daquela coisa quase que enlouquecida que a gente tem de ficar buscando coisas na internet, pessoas que sentem igual a nós. Parece que a gente tem um atrativo para essas notícias negativas e a gente fica buscando. Muito de nós no afã de achar alguém que esteja com a mesma sintonia que nós. Esse é um ponto pacífico que a maioria das pessoas acometidas, né, da síndrome do pânico fazem. Isso é comum. Mas tem umas atitudes nossas que, assim, chegam a ser hilárias. Eu fiz muito isso. Um exemplo. Qualquer sintoma que a gente sente, a gente vai, deita no sofá, ou vai para o quarto, ou fica trancafiado num cômodo da casa, como se isso fosse resolver a questão, fosse ajudar naquilo que ele está sentindo. Já perceberam isso? Outra, as pessoas falam assim: eu não vou ao mercado, não vou sair, porque eu tenho medo de passar mal. Mas será que se não sair, não vai passar mal? Não vai ficar
Se tiver de passar mal, não vai passar mal em casa? São uns pensamentos, atitudes fora do contexto da racionalidade, do pensamento racional. Outra, eu estou com medo de dormir e morrer e passar mal. Então, quer dizer, se a pessoa ficar acordada, ela não morreria, não passaria mal? Estão vendo o tanto que são irracionais os nossos pensamentos e as nossas atitudes? E pior do que isso, não é nem os nossos pensamentos e as nossas atitudes, que às vezes no momento de apavoramento a gente faz. Mas aí, nos momentos, raros momentos de lucidez que muitas pessoas têm, né? São raros os momentos de lucidez que a gente tem. Mas a gente, será que não poderia pensar assim? Gente, olha o que eu fiz. O que eu estou fazendo? Né? Por que eu faço isso? Que diferença faz eu sair ou não? Porque se eu sair, se eu ficar eu passo mal, se eu sair eu passo mal. Que diferença faz eu ficar acordado ou dormir? Se tiver de passar mal, eu vou passar dormindo ou acordado. Outra que as pessoas muito falam: eu estou morrendo de fome, mas estou com medo de comer. Não é? E olha o risco que a pessoa corre. Eu conheço pessoas que falam isso e vão almoçar lá para as 3, 4 horas da tarde. Aí começa a reclamar de tontura, de vista embaçada. E aí já acha que é doença. Mas a pessoa não está comendo, aí vai passar mal mesmo. Aí ela está procurando. Para a gente observar o quão fora da realidade a gente vive. E quanto mais a gente vai deixando o medo tomar conta, mais ainda é que vai os sintomas e essas atitudes nossas tomando conta. E a gente fica com medo, aliás, a gente nem tem medo, a gente nem se liga para o que o outro está pensando. A gente parece que faz assim, né? Instintivamente a coisa, sem pensar racional, assim, na inocuidade, que é uma atitude inócua, fazer aquilo que a gente faz. Não é? Eu tô com medo. Mas o pensamento racional é meio sólido, mas pense bem. Se a pessoa tiver de morrer, se for um caso de morte, ou de ficar doente, ficar com medo vai tirar a morte? Vai tirar a doença? Não vai. Pode piorar, porque o medo gera ansiedade e a ansiedade entra naquele processo que a gente conhece muito bem. Então, olha o quanto que agir, pensar e fazer as coisas racionalmente é importante. A hora que a pessoa sente esse medo, por exemplo, de dormir, será que se ela pensasse assim, gente, mas se eu não dormir, se tiver de acontecer alguma coisa, vai acontecer comigo acordado ou comigo dormindo. É isso? Eu estou com vontade de comer alguma coisa, mas não como de medo. Medo do quê? De morrer comendo? Ou a pessoa acha que se não comer, vai viver? É isso que vai ser a diferença entre a vida e a morte. Então, são atitudes. E tem outras, milhares. Também milhares é exagero, né? Mas centenas, dezenas tem, muitas. De atitudes que a gente faz no dia a dia, que se a gente estivesse no nosso estado normal, no domínio da nossa razão, a gente não faria. Quantas pessoas falam que está sentindo uma dor lá no dedo do pé, só porque a dor é do lado esquerdo, ela faz uma correlação com o coração. Onde está a ciência? E a gente tem muito aquilo, eu ouvi dizer que o fulano falou, ouvi dizer que alguém sentiu isso e morreu. E a gente fica naquele diz que me diz, naquele dia ouviu de alguém, ouviu de fulano, ouviu de Beltrano, e isso piora a nossa situação. Então, esse vídeo especificamente é para nos alertar das nossas atitudes. E essas atitudes vêm de pensamentos desregrados,
fora do controle, sem passar pelo crivo da razão. Cada um tem uma peculiaridade. Esses que eu citei aqui é o que mais, o geral, né? É o geral. Mas tem muitas outras atitudes que a gente faz, que a gente tem conhecimento que as outras pessoas fazem, que foge, né? Do habitual, do racional, do lógico. Tem muitas, né? Tem muitas. E aí já entra naquela coisa das crendices, que tem medo de aquelas coisas de pisar, atravessar a rua, tem que pôr o pé direito primeiro. Essas coisas, né? Esse negócio de entrar e ter alguém atrás da porta. Essas coisas que... Aí vai entrando na fase do fantasioso, né? Eu tô sentindo... Eu ouvi no jornal que fulano morreu assim. Será que é um aviso? Então, será que a morte e a doença tem um aviso prévio? Né? E tem muitos de nós que já vivem com a doença há mais de 10 anos, 5 anos. Que aviso longo é esse? Né? Sentiu uma falta de ar, sentiu uma dor de cabeça, uma pontada na cabeça. Será que é aviso? E a gente vem tendo aviso há 10 anos, 5 anos. Então precisa que nós sejamos racionais. Coloquemos essas nossas atitudes, esses pensamentos no crivo da razão, do lógico, sair do fantasioso, do irreal. Mas eu já falei em alguns vídeos, eu percebo que tem pessoas que não querem isso. Preferem viver, claro que a grande maioria quer buscar a cura, buscar o equilíbrio, né? Ouvir alguém, ou ler, fazer alguma coisa. Mas uma boa parte também, eles querem viver no mundo de fantasia. Eles criam um mundo na cabeça deles e querem viver assim. É duro falar isso, mas é uma verdade. Observem, entrem nesses grupos, escutem o tanto de coisa fora como diz, fora da caixinha, né? Fora do contexto lógico, do racional que a gente ouve, né? Tem gente que não toma banho. Eu tenho medo de tomar banho e estar fechado no banheiro, né? Tem gente que vai para o quarto, fica com o quarto aberto. Tem gente que vai tomar banho e fica com o banheiro aberto. Onde está a lógica disso? Eu tenho medo de morrer. Mas tá, se o banheiro estiver aberto, você não morre. Se o quarto estiver aberto, você não morre. Você não passa mal. É o fato do banheiro ou da porta estiver escorada ou fechada que vai nos livrar disso? Né? Eu tenho medo de sair e passar mal lá na rua. Mas se eu ficar, olha a lógica. Se eu ficar em casa, eu não passarei mal. Eu não vou morrer, no caso. É a lógica que tem que funcionar. Muito pelo contrário, essa coisa de sair, eu já, lá uns 10, 15 anos, 10, 15 anos não, porque não tem 15, né? Mas uns 8, 10 anos atrás, no blog, eu tenho um texto lá que fala sobre isso. Onde seria mais seguro para a gente passar mal? Para a gente sentir alguma coisa? Não era na rua? Porque lá na rua tem milhares de pessoas, centenas de pessoas, no shopping, no bar, no movimento. A possibilidade de eu ser socorrido é muito maior, né, do que trancafiado dentro de casa sozinho ou com uma pessoa só. Então, olha como a gente não pensa, não raciocina, não tem lógica nos nossos pensamentos. Se eu estiver dentro de casa sozinho ou com uma ou duas pessoas, se eu por acaso passar mal ou sentir um sarapaté lá, um trem qualquer, um saracuteco lá, a possibilidade de eu ser socorrido é bem menor. Agora, enquanto eu estiver lá na rua, no meio da multidão, do público, a possibilidade é bem maior. Então, são esses medos que a gente precisa enfrentar. E racionalizar, pensar racionalmente, com lógica, nessas manias, né, que a gente cria. A gente cria umas manias que não tem explicação lógica nenhuma, na ciência, em nada.
Nada explica as nossas manias. Uma mania que a gente cria, que a gente sempre, assim, do pânico, sempre nos dá, tem uma coisa que vale para quase todo mundo. Se você sente qualquer coisa, aí o seu protetor, né, é o aferidor de pressão e batimento cardíaco. Você sentiu uma dor lá no calcanhar, você vai lá no aferidor para ver se a sua pressão está ok, seu batimento está ok. Você sentiu uma pulsação diferente, ou às vezes é uma contração muscular que o ansioso tem muito. Ele vai para o aferidor. Mal sabe a pessoa que só o fato de aferir a pressão e o batimento já altera, porque só aquele período que começa a fazer aquele barulhinho, aquelas coisas, aquele ritualzinho lá da aferição, isso por si só já deixa a pessoa ansiosa. Porque cria uma expectativa de que vai dar errado, que vai dar alta, que o batimento vai dar alto e a pressão vai estar alterada. Isso por si só já gera ansiedade. Gerando ansiedade vai alterar sim. Um pouquinho para mais ou para menos vai dar. Por isso que toda vez que você vai no pronto-socorro, no hospital, que você vai aferir, eles aferem uma vez, pedem para você sentar lá, acalmar. Por quê? Eles sabem que a possibilidade da pessoa estar ansiosa é muito grande. Principalmente relacionado à síndrome do pânico. Então, já está ficando meio longo o vídeo. Eu estou só querendo dizer, né, mostrar que a gente tem algumas manias que fogem do habitual, do racional da pessoa, de quando a gente era uma pessoa que não tinha o distúrbio, a gente não ligava para isso. A gente não ligava para isso. A gente tinha uma dor de cabeça, a gente tomava um analgésico, a gente tinha uma coisa qualquer outra, a gente tomava um remedinho, um chazinho. Hoje em dia, se doeu lá no fio do cabelo, você já acha que você está sofrendo um AVC. Estou mentindo? Então, aí precisa utilizar a razão. E outra, é pensar assim, eu já senti isso algumas vezes, não era nada. Por que há de ser agora? Né? Não estou falando para a gente não deixar de ir a médico, não, tem que ir, né? A ciência nos convida a fazer isso periodicamente, 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Fez isso, confia. Agora, o que vejo casos que a pessoa vai no médico hoje, faz tudo, aqueles exames, coisa, não deu nada. Amanhã sentiu uma fisgada lá não sei aonde, já entra em desespero. Aí tem que entrar o racional também, não é? Poxa, eu fui no médico ontem, velho. Não justifica. Uma doença grave, né? Ela não vai aparecer assim de um dia para o outro. Ela tem um período assim de amadurecimento, né? De crescimento dentro da gente. Vai sentindo aos poucos, vai aumentando aos poucos. Agora tem pessoa que vai no médico hoje, amanhã o exame está ok, amanhã ele já está sentindo alguma coisa e já entra em desespero. É falta de pensamento lógico, de racionalidade, tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar. Pensarmos, agirmos e falarmos com racionalidade, tá certo? Vocês fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser.